Fala galera aqui do canal da Asus Brasil ROG, eu sou Letícia Vexel e hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, que é o Pietro, que é especialista de aplicações lá da Intel e vai conversar com a gente um pouquinho hoje sobre esse casamento maravilhoso que pode ser aí você ter um processador Intel junto com uma placa aqui da Asus. Querem saber mais? É só ficar aqui no vídeo. Dica Asus. Tá planejando montar aquele seu PC gamer, mas ainda não sabe por onde começar? Acesse agora mesmo o site Asus PC Do It Yourself e aprenda na academia de Faça Você Mesmo como criar a sua máquina. Link na descrição. Pietro, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. A gente vai falar um pouquinho hoje, de uma placa específica, que a gente tá com ela ali, que é a H610ME D4. Então, o que a gente poderia falar, assim, já de primeira mão sobre você ter um processador Intel numa placa como essa, que é uma placa um pouco mais pensada já para um setup de entrada, né? Primeiramente, quero agradecer aqui o convite do canal da Asus, fico super feliz de estar aqui, Então, respondendo sua pergunta, a gente tem aqui a placa H610, pensada ali com alguns processadores de entrada, Então a gente pode pensar que tem que ter um balanço perfeito, entre o processador e a placa-mãe, Então o chipset da placa-mãe. Então o H610, ele é interessante ali, você tá utilizando com i3, com o Core i5, para estar justamente buscando essa performance, Então ele atende esses requisitos, consegue ter esse desempenho de performance e não, vamos dizer assim, ter aquele gargalo, vamos dizer. Então você também não precisa matar uma formiga com uma bazuca, Você colocar um i9 com H610, Você pode fazer isso? Pode, é totalmente compatível, Mas pensando até no setup de entrada, em custo-benefício, a gente tenta balancear, justamente o que a placa traz de recurso, com o que o processador também tem de recurso para justamente ter esse balanço perfeito. Acho que você está falando é justamente assim, não precisa a gente comprar um i9 para entrar numa placa dessas, por exemplo, um i3, um i5, já funcionariam aí muito bem para você ter todos os benefícios da placa e todos os benefícios do processador ao mesmo tempo aí. Acho que é bem interessante a gente falar também que essa placa aqui, por exemplo, diferente de outras placas que estão mais ou menos aí nessa categoria de placa de entrada e tudo mais para processadores Intel de 12ª geração, diferentemente das concorrentes, ela tem dois M.2, um sendo X4, um sendo X2. E isso também aí tem tudo a ver com as linhas da placa, que também tem a ver com o processador, Se você puder explicar um pouquinho isso para quem não conhece, Pietro, para poder também tirar o melhor, desse recurso, que é ter esses dois M.2. Como que funciona mais ou menos essa parte da placa com o processador para poder aproveitar isso? Então vamos lá. Explicando um pouquinho do que você perguntou, O processador ele já tem uma lane M.2 que você consegue estar utilizando ali o seu SSD, por exemplo. Aqui, quando a gente está falando da placa, a gente está conseguindo utilizar também os recursos que ela traz, para ter mais ali, vamos dizer assim, canais de SSD que você vai poder estar utilizando dentro ali do seu sistema, do seu PC, ali de entrada. Então você consegue estar colocando um SSD a mais para deixar, por exemplo, um sistema operacional e outros seus jogos. Então, algo assim nesse sentido que você pode estar tendo essa flexibilidade. Mais uma coisa que eu acho que é legal a gente falar, é sobre a arquitetura do processador para essas placas da série 600, que aí é relativamente nova, E também tem uma diferença na questão de performance e tudo mais. Você também puder explicar um pouquinho sobre isso pra gente, Pietro? Sim, vamos explicar um pouquinho, A 12ª geração, ela traz, como você comentou, uma arquitetura nova, A gente tem o que a gente chama de Efficient Core e Performance Core, O Performance Core ele vai estar ali justamente voltado para a performance ali do seu jogo, buscando ali esse alto desempenho, e o Efficient Core ele vai estar ali trabalhando com as tarefas do sistema, Então, por exemplo, o Discord você está rodando ali atrás, um Spotify que você está querendo ouvir sua música ali enquanto você joga, ele vai estar ali executando no Efficient Core. Isso se deve graças ao Intel Thread Director, onde ele vai direcionar o que é mais importante ali para ser rodado no Performance Core e Efficient Core, Multitarefa. Multitarefa, então, totalmente multitarefa. Isso que é bem interessante da 12ª geração. Adicionalmente, a gente também tem PCI 5.0 nessa nova arquitetura. Então a gente consegue já pensar ali ao longo tempo, de implementações com outros tipos de arquitetura. Então, essa placa aqui que a gente está trazendo, por exemplo, ela tem o PCI Express 4.0, um X4 e um X2 que é 3.0. Mas já é interessante para se um dia você vier a fazer um upgrade, você ter essa informação também. E puxando o gancho de performance, gente, também é legal a gente falar que essa placa aqui tem o DigiPlus VRM,
que é aí parte do 5 Times Protection, que vai regular questões de energia da sua placa, porque é muito importante a gente pensar esse conjunto todo, né? Então a gente está falando de uma placa que vai ter um processador aí específico casando bem com ela, precisa também pensar a questão da fonte, enfim, tudo isso. E essa placa, tendo esse 5 Times Protection, você tem aí também várias frentes para proteger a sua placa na questão de energia e outras coisas também. Eu vou deixar na tela para vocês aqui aparecendo um pouquinho do que a H610ME D4 possui nesse sentido também. E por que é importante a gente falar disso? Porque o DigiPlus VRM, ele vai ser um recurso aí que vai mexer diretamente com o processador, digamos assim. Porque ele vai fazer com que a energia que vai para o processador para a gente ter uma performance, ela seja mais eficiente, dependendo do uso que você está fazendo, e também mais limpa, tirando aí ruídos possíveis que a gente possa ter nesse sentido também. Então, é uma placa que vai casar bem aí com a Intel. Por último, mas não menos importante, acho que uma forma da gente pensar também esse setup de entrada é talvez se você ainda não tiver aí com a grana para investir numa placa de vídeo, a Intel também tem uma questão gráfica aí a partir de alguns processadores, né, que pode te dar uma ajudada nisso se você estiver pensando em jogar. Como que tá funcionando o Intel Graphics, assim como ficou conhecido, nessa parte? Então, explicando um pouquinho melhor, né? A Intel, ela tem dentro dos processadores dela uma GPU integrada, né? Ela pode sim ser utilizada para jogar. A gente tem uma arquitetura nova, né, que está ali a partir dos processadores Core i5, né, que é a Iris Xe, onde você consegue ter um grande ganho de desempenho, né? Vale a pena lembrar, né, que os processadores série F, né, com final F, não possuem essa GPU integrada. Legal, então pode ser uma opção aí, né, justamente para isso. Você precisa ali do gráfico, você precisa ali da questão do jogo, vai deixar para comprar uma placa de vídeo um pouquinho mais para frente, só plugar direto nos HDMIs que essa placa tem para usar a questão do vídeo e você já tem pelo menos aí algum suporte nessa questão gráfica também. Mas aí se justamente você for comprar uma placa gráfica, né, esses processadores da série F não tendo, você coloca aí a sua placa de vídeo ASUS também e você já fecha um setup completo calculando aí esse custo-benefício, né? Bom kit de entrada aí para você estar iniciando aí o mundo dos jogos aí. Gente, Pietro, muito obrigada por ter vindo aqui tirar essas dúvidas, falar um pouquinho sobre o Azusinho maravilhoso aí, que tá sempre acompanhando a gente em muitos dos setups que a gente monta aqui. Enfim, muito obrigada por ter participado aqui e tirado essas dúvidas nossas. Eu que agradeço o convite, fiquei super feliz de estar aqui participando do vídeo e até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente!